Olá, boa noite. Capítulo 19, Josué, capítulo 19. A terra entregue a Simeão. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Aim, Rimon, Eter, Assã, 4 cidades com os povoados ao redor. E também os povoados vizinhos de Baalat-Bé, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança, dentro do território de Judá. A terra entregue a Zebulon. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando por Marala, chegando até Dabesete e seguindo para o ribeiro junto a Joquineão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste desde Saride até o limite de Quislot-Tavor, e dali para Daberete, subindo até Jafia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer, Et-Kazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Hanaton e terminava no vale de Iftá-El. Além das cidades mencionadas, estavam ali Catete, Naalau, Serom, Idala e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os seus povoados ao redor. A terra entregue a Issacar. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anarate, Rabit, Kizion, Ebes, Remete, El-Ganim, El-Hadá e Bet-Pazés. A divisa também chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Asser. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Elcate, Rali, Betem, Aksaf, Alameque, Amade e Missal. A divisa oeste chegava até o Carmelo e Sior-Libnate. Depois fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagon. Se estendia dali até Zebulon, no vale de Iftael, ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabul, ao norte, Abdon, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá, e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Ossá, e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquizib, Umá, Efeque e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Naftali. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zanaim, passava por Adami, Negueb e Jebinel, até Lacum, e terminava no rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot, Tabor, e ia para o Coque. Chegava à divisa de Zebulon ao sul, a divisa de Asser ao oeste e ao rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret,
Adamar, Ramá, Razor, Quedes, Edirei, Enrazor, Irom, Migdael, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Dan. A 7ª porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia essas cidades: Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balaate, Jeude, Bene-Berec, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posses de sua terra. Por isso atacaram a cidade de Licém. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com seus povoados ao redor. A terra entregue a Josué. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles. Pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel. Por sorteio, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição da terra. Capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiseram vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém, sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá a liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Essas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Essas foram as cidades designadas no lado leste do Rio Jordão, em frente de Jericó: Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, no território da tribo de Gade, e Golã em Bassã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim não seria morto por vingança, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade.